dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo ao canal Maranatã, Vem Senhor Jesus. No dia de hoje nós vamos ver a primeira leitura que se encontra no livro de Samuel. Vamos para o vídeo para saber qual é a palavra que Deus nos traz no dia de hoje. Se você não se inscreveu, se inscreva, deixa seu joinha, compartilhe, é muito importante para que possamos crescer como canal. Bora pro vídeo de hoje? Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, Davi foi conduzido a Saul e lhe disse: Ninguém desanime por causa desse filisteu. Eu, teu servo, lutarei contra ele. Mas Saul ponderou: Não poderás enfrentar esse filisteu, pois tu és só ainda um jovem, e ele é um homem de guerra desde a sua mocidade. Davi respondeu: O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me salvará também das mãos deste filisteu. Então Saul disse a Davi: Vai, e que o Senhor esteja contigo. Em seguida, tomou o seu cajado e escolheu no regato 5 pedras bem lisas e colocou-as no seu alforje de pastor, que lhe servia de bolsa para guardar pedras. Depois, com a sua funda na mão, avançou contra o filisteu, aproximando mais e mais, precedido do seu escudeiro. Quando pôde ver bem Davi, desprezou porque era muito jovem, ruivo e de bela aparência. E lhe disse: Sou por acaso um cão para que vires a mim com um cajado? E o filisteu anunciou Davi em nome de seus deuses. E acrescentou: Vem, e eu darei a tua carne a aves do céu e aos animais da terra. Davi respondeu: Tu vens a mim com espada, lança e escudo. Eu, porém, vou a ti em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos de Israel, que tu insultastes. Hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos, e te abaterei e cortarei a cabeça, e darei o teu cadáver e os cadáveres do exército dos filisteus, as aves dos céus e os animais da terra, para que toda a terra saiba que há um Deus em Israel, e toda essa multidão de homens conhecerá que não é pela espada e nem pela lança que o Senhor concede a vitória, porque o Senhor é o árbitro da guerra, e ele vos entregará em nossas mãos. Logo o filisteu avançou e marchou em direção a Davi. Este saiu das linhas de formação e correu ao encontro do filisteu. Davi meteu então a mão no alforje, apanhou uma pedra e arremou-se-a contra a funda, atingindo o filisteu na frente com tanta força, que a pedra se encravou na sua testa. O gigante tombou com o rosto em terra. E assim Davi venceu o filisteu, ferindo-o de morte com uma funda e uma pedra. E como não tinha espada na mão, correu para o filisteu, chegou junto dele, arrancou-lhe a espada da bainha e acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça. Vendo morto o seu guerreiro mais valente, os filisteus fugiram. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha só. Olha que beleza, né? Muitas vezes você pode estar aí na sua casa passando por uma luta, né? Enfrentando o seu Golias. Essa passagem, Golias, essa passagem não é só uma guerra entre dois povos. Essa passagem nos mostra a diferença em a gente colocar confiança em nós, nas coisas que a gente pode fazer humanamente e colocar em Deus. Golias, ele representa tudo que é humano, né? As forças, a política humana, a força humana, a técnica humana. Davi, mais humilde, mais pequeno, ele representa a confiança em Deus, a força de Deus. Não é na nossa força, mas é na força do Senhor.
né? Olha que interessante, o Salmo número 20, gente, Salmo 20, versículo 8, fala, não é na minha força, muitos colocam a confiança nos cavalos e outros nas carroças, mas a nossa confiança, ela tem que estar em Deus, né? Então, qual é o Golias que você está enfrentando nesse momento? É uma situação financeira, é saúde, é depressão, é qualquer coisa, gente. Não é na minha força, mas é na força de Deus. Nós temos um Senhor dos Exércitos que luta por nós. Esse é nosso problema. Por quê? É muito gostoso você fazer adoração, você ir no grupo de oração, você ministrar, né? Você, muitas vezes, né, a pessoa que evangeliza, e você evangelizar e tá cheia de fogo, mas na hora que vem a prova, você perde totalmente a confiança em Deus, né? Então, que esse ano de 2026, que é a mudança do ano litúrgico, você também possa mudar esse patamar, gente. Confiança é entregar. A partir do momento que eu entrego as minhas batalhas a Deus, é Ele que vai lutar por mim, né? Que representa essas 5 pedrinhas do saco, né? Do embornar de Davi? A oração, né? Oração, jejum, caridade, confissão, terço. O que significa isso? Oração, gente. Nós temos que lançar a nossa oração. A oração nossa tem que chegar até o céu. E Deus é o que vem lutar por nós. Não. Aí nós fala, reclama, murmura, reza meia boca. Muitas vezes a gente faz uma novena, né? Naquele momento as coisas não solucionou, nós já subimos na tamanca e já perdemos a confiança. É só apertar nós um pouquinho que nós começa até a maldizer Deus. Mas como é que Deus me deixa passar por isso? Mas por que eu estou passando por isso? Gente, de 2023 a 2025, aqui em casa foi uma peleja. Gente, foi uma peleja de que eu tô rezando. E não é para eu me sentir a última Coca-Cola do deserto. Não, eu tenho uma obrigação, porque eu sou pecadora, então eu tenho que rezar, eu tenho que fazer penitência. Eu sou obrigada a ir na missa, eu tenho que fazer jejum, porque eu não presto, né, gente? Se eu prestasse, eu tava lá no céu agora, mas como eu não presto, eu tô aqui, né? Lutando pra ir pro céu, gente. Porque imagina você passar perrengue aqui na terra e depois você passar pro purgatório, né? E muitas vezes até pro inferno, aí não dá, não. Então nós vamos solucionar todas as nossas desavenças aqui na terra mesmo e vamos que vamos. Foi um ano muito difícil, né? Eu quero compartilhar para vocês. Eu no vídeo passado eu comentei para vocês que eu sou esteticista, eu tenho, nossa, gente, 15 anos de experiência, né? Mas esteticista aqui no Chile, eu resido no Chile, é um pouquinho mais complicado do que no Brasil, porque você tem que ter a sua inscrição no Ministério de Saúde, né? O que significa isso, gente? Você estuda, né, um bom tempo e depois você faz uma carreira técnica, você estuda, depois você tem que dar uma prova no Ministério de Saúde. E eu, com muito sacrifício, eu já falei no outro vídeo que a inteligência não é meu forte, mas, né, não é na minha força, é na força do Senhor. Então eu vou que vou. Então, nesses 15 anos, eu estudei bastante, eu fiz a prova do Ministério de Saúde, então eu estava sossegada, tinha uma carreira estável. E Deus falou comigo assim, ó, você vai mudar, você vai evangelizar, você vai se capacitar para você. Eu tô aqui, né, estudando, me capacitando, mas também trabalhando, né? Porque enquanto eu tô passando esse processo, eu vou passando para a prova, dando glória a Deus. Deus, ele mudou toda a minha estrutura da minha vida. Gente, mas foi uma peleja emocional, espiritual, psicológico, porque, imagina, gente, 15 anos eu tinha minha carreira, eu tinha meus pacientes, meus clientes, sabe? Então, e de repente Deus começou a falar comigo, você faz isso. Aí, como eu sou, né, do Peru, eu sou meia desaforada, eu falei, tá. E eu pude perceber, por exemplo, eu tinha um lugar que na verdade, eu comecei a trabalhar aí e fechou, né?
e eles estavam me chamando para voltar a trabalhar. Eu fiquei meio assim, na época eu fiquei chateada e eu não entendi, né? Primeiro eles me chamou para trabalhar, isso foi ai, gente, isso foi em outubro mais ou menos, a gente conversando, a gente fazendo a capacitação da empresa, eu falando para eles meus horários, né? Para eu também não abandonar as coisas de Deus, a faculdade, todas as coisas. Gente, isso foi... Eu minto, isso foi em agosto. Eu minto, isso foi em agosto. Em outubro eles fecharam. Olha só. Aí é outro salão que eu também trabalhava, né? Salão de beleza, esse que tá no shopping, muito reconhecido mesmo. Também fechou. Aí eu fiquei pensando, nossa senhora, imagine se eu tivesse desobedecido a Deus e ter metido a cara no serviço, eu ia quebrar a cara, né? Porque eu atendo domicílio, eu atendo em casa, paciente que tá prostrado, né? Fazendo pedicure, essas coisas. E eu ia perder meus clientes, né? Eu tenho que levar eles para lá e depois ter que voltar. Então a importância da gente obedecer e colocar confiança em Deus. Tô passando fome? Não. Mas eu juro para vocês, do Natal para cá, a minha vida mudou totalmente. Tô com dinheiro sobrando? Gente, não tô, né? Ninguém tem dinheiro sobrando. Estamos lutando com a construção da minha casa. Temos a quantidade que precisamos? Claro que não, né, gente? Se você é cristão, você sabe como é que é, né, meu bem? É toda luta, mas já tá na mão de Deus. Então, eu tenho certeza que em dezembro de 2026, eu vou aqui fazer um vídeo para vocês, me mostrando na minha casa nova, no lugar que Deus tem reservado na minha terra prometida. Mas a importância da gente obedecer, gente, não é na minha força, é na força do Senhor. Ninguém toca no ungido do Senhor. Imagina Golias quando viu Davi, pequenininho, magrinho, né? Mas olha só uma coisa também que eu queria tocar no assunto. Davi era bonito, né? Ele era de pele clara, de olhos azuis. Porque naquela época os guerreiros, os soldados, eles eram morenos por causa do sol, por causa da luta mesmo, né, gente? Dos exercícios que eles faziam. Estamos falando de um exército. Aí vem o outro lá, de cara pálida, de cara branca, né? Que, né? Assim, mãozinha lisinha. É igual eu e você. Aqui tô eu, ó. Linda, maravilhosa, gente. Como uma alface. Fazendo uma coisa que Deus falou pra mim fazer. Que Deus me capacitou pra fazer. Deus me tirou lá da luta, gente. Estética, eu trabalhava no shopping 9 horas diária, muitas vezes até 12 horas diária. Trabalhar no shopping, quem sabe? As pessoas sabem o que é trabalhar no shopping, no supermercado. Deus me tirou da luta. Porque a minha luta, quem luta é Javé, o Senhor dos Exércitos. Então é importante, olha, ontem ele te deu a unção. Presta atenção, você fica ligeira aí, viu? Ele te deu terça-feira, ele te deu a unção. Hoje ele tá dando a arma para você. Qual é a arma? Jejum, oração, jejum, penitência, palavra de Deus, terço, caridade. Ele tá dando para você as armas. E olha que lindo, nós no canal Maranatã vamos começar, gente, a guerrear mesmo, né? Como diz as nossas irmãs, divisa de fogo, barrão de guerra. Então nós vamos começar a pedir a Deus que as nossas orações cheguem ao céu e nosso Deus venha a lutar por nós. No canal vai ter lives, né? Nos ensinando a posicionar, sobretudo as mulheres, porque as mulheres agora a palavra é empoderamento, e não é empoderamento. Qual é a palavra que podemos usar? Posicionamento. Como você vai se posicionar na sua casa? Quais são as armas que Javé, o eu sou, ele vai usar? Ele nos vai dar para ganhar todas as nossas batalhas. Gente, Golias, olha só o que Deus está falando para você hoje. Golias, ele já foi derrotado. Esse problema seu aí que você está passando, ele já foi derrotado. Deus já cortou a cabeça. Então, você fica ligada, presta atenção nos vídeos, porque Deus nos deu a unção e agora Deus nos está dando as armas. Olha só que interessante. Se você não se inscreveu,
se inscreva, deixa o seu joinha e compartilhe. Nos vemos no próximo vídeo. Beijo!